É motivo de muita alegria estar nessa oportunidade, juntamente com esse povo abençoado. Eu confesso que eu queria ouvir. Amém? Amém? Está todo mundo aí, né? Aleluia, glória a Deus. Eu prefiro ouvir, mas foi me passada essa oportunidade e aqui nós estamos. Amém? Tá tudo bem, né, irmãos? O povo é quietinho, né? Uma benção, glória a Deus. Eu tenho uns irmãos animados lá em Rio Preto, lá que tem dia que você fala, irmão, dá um tempo, irmão, sossega. O irmão já quer pular no poder, calma, irmão, começa a ministrar. Quantos aqui realmente veio buscar algo da parte de Deus? Eu quero te dizer que eu não tenho nada para você, mas o Espírito Santo de Deus que faz presente nesse lugar, Ele tem algo extraordinário para mim e para você. Mas para isso você tem que estar na mesma fiação que nós estávamos quando estávamos adorando, onde a pastora Margot estava adorando ao Senhor juntamente com os músicos, com os levitas, e o Espírito Santo de Deus estava falando poderosamente. E eu entendo que aonde o Espírito está, eu entendo aonde Jesus está, algo tem que acontecer. E se não acontece é porque eu não dou liberdade, porque esse lugar não é outro senão a casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a casa de oração aonde ministramos e somos ministrados, aonde adoramos e o Senhor responde ou não responde nesse lugar. O Senhor continua respondendo quando eu verdadeiramente me prostro na presença dEle. E eu preciso me derramar na presença dEle. Só que existe alguns momentos de nossas vidas que nós passamos dificuldades, somos tentados, passamos lutas, calor, frio, falta de dinheiro, muita dor, falta de dor, perseguição e tudo isso. E aí chega no domingo, muitas das vezes eu quero receber uma palavra de Deus, eu preciso receber uma palavra de Deus, mas muitas das vezes eu não consegui verdadeiramente entrar na presença do Senhor e me doar para que o Espírito Santo de Deus fale comigo. E aí eu saio do culto e acontece absolutamente nada. Mas quando nós entramos no propósito de receber de Deus, você leva a sua vitória, porque o meu Deus nunca despediu ninguém da maneira que chegar na casa do Senhor. Amém? Antes de você abrir a Bíblia, eu quero ler, não precisa de abrir, você vai abrir em... Abra sua Bíblia aí, vai. Mateus 4, verso 8 a 11. Eu quero falar sobre o poder de Deus e o Evangelho na minha e na tua vida. Mas antes do poder de Deus chegar na minha vida, muitas das vezes nós somos afrontados por um cidadão do inferno chamado Satanás, que tenta minar a minha e a tua força, e muitos têm caído no laço dele. E eu preciso entender que para Deus operar, eu tenho que estar movido pelo Espírito Santo de Deus. Em Mateus 4, 8 diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto lhe darei se você me prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Mas no versículo de número 1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Eu só estou na introdução. Irmãos, se Jesus foi tentado, quem dera eu e você. Mas para eu ter uma oportunidade de vitória na presença de Deus, é eu ser levado pelo Espírito Santo aonde o Espírito Santo quiser me conduzir. Porque hoje nós vivemos nos dias aonde eu quero ir
Mas não o Espírito Santo pode me conduzir. Eu vou se eu quiser, mas o Espírito Santo está querendo dizer: eu quero te levar, eu quero te mostrar, eu quero te fazer coisas novas. E muitas das vezes eu me limito ao agir e o operar de Deus. Hoje nós temos medo do futuro, nós temos o medo do presente. O que vai ser hoje? O que será amanhã? Irmãos, eu tenho que descansar na presença do Senhor, que Ele continua tendo controle nos céus, na terra e embaixo da terra. E se você é dele, Ele tem que ter controle na sua e na minha vida. Jesus passou 40 dias, 40 noites, mas Ele foi levado pelo Espírito. E logo aparece o tentador para dizer: olha, você não está com fome? Eu vou te dar pão. Transforme essa pedra em pão. Faz isso, faz aquilo outro. Mas eu quero frisar que o inimigo disse, levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Muitas pessoas, cristãs, homens e mulheres de Deus, têm dado lugar aos esplendores dessa terra, a um mundo mundano. Mas nós não somos desse mundo, e eu tenho que estar aliançado com a glória do Senhor que está lá nos céus. E muitas das vezes temos perdido o foco, e o inimigo tem vencido em nossas vidas. E entramos num culto, saímos do culto e a nossa vida não muda. Mudamos de igreja, mudamos de país, mudamos de cidade e não muda. Sabe por que não muda? Porque eu preciso de mudar. Eu preciso de mudar. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele não mudou, quem precisa de mudar sou eu. Eu preciso de uma mudança. Não por aquilo que o inimigo possa querer me trazer, mas aquilo que o Espírito Santo tem verdadeiramente e genuinamente para cada um de nós. O diabo disse em Lucas 4:6, diz assim: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles. Dizendo para Jesus, Filho de Deus: olha, eu te dou tudo isso que você está vendo. Mas tudo isso era do Pai dele, o nosso Deus. Ele não veio para nada desse mundo, a não ser morrer na cruz ao meu e ao teu favor. Ele não veio buscar glória de homens, Ele não veio buscar riqueza, porque tudo é dele. Mas Ele veio padecer nessa terra para que eu, Edson, pudesse ter o direito do nome escrito no livro da vida. Eu não posso falar por você. E isso é algo que eu nunca poderei pagar. E é algo que eu sempre estarei no saldo devedor para com Deus. Mas se eu começar a entender um pouco mais, se eu começar a buscar mais a presença de Deus, eu saio do saldo devedor e começo a andar juntamente com o poderoso Criador dos céus e da terra. E diz a palavra do Senhor em Lucas 10, 19 e 20. Quer abrir? Abre a Bíblia aí, para você não achar que eu estou falando besteira. Jesus veio sofrer, Jesus veio morrer numa cruz como maldito, foi julgado 4 vezes. Nem a cruz que Jesus carregou era dele, porque aquela cruz que ele carregou era proposto para Barrabás ter carregado. Aquela cruz era minha e sua. Mas ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele tomou tapa na face, ele andou nu. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos esse ano aqui andaram nu na rua? Levanta sua mão aí se alguém andou nu na rua. Olha aí que privilégio maravilhoso que você tem. Deus tem cuidado de você. Talvez você diga assim: mas você não sabe minha vida. Jesus sabe. Jesus te conhece.
Mas eu tenho plantado e não tenho virado nada. Ei, Jesus continua no controle. Tenho orado, a minha família não tem chego no Evangelho. Ei, continue dando testemunho que virá um a um. Se você se manter na integridade do Espírito Santo, porque Ele está olhando você e eu. Diz a palavra do Senhor em Lucas 10, 19 e 20. Jesus disse: eis que vos dou poder. Ou em outra versão, eis que vos dou autoridade para pisar de serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Seu nome está escrito no livro da vida? Levanta a mão aí, por gentileza, para eu saber. Deixa eu ver aqui, não tem ninguém não, né? Que está com a mão abaixada. Então você tem a oportunidade de deixar Deus escrever o seu nome no livro da vida hoje. Porque Jesus estava falando com os discípulos: olha, você pode ministrar, você pode expulsar demônios, você pode fazer maravilhas, você pode fazer um monte de coisa, mas não se alegre por isso. Se alegre porque o teu nome está na mão do Senhor. E isso muitas das vezes nos esquecemos. Andamos como se não fôssemos filhos, como se fôssemos bastardo. Mas a palavra do Senhor, que Ele diz, me chama de filho, filho, herdeiro dos céus. Nós precisamos de relembrar todos os dias o que o Senhor diz. E Ele continua dizendo, porque a palavra se renova a todo instante. Mas em algum momento da vida, algum momento das dificuldades, perdemos esse foco. E logo desesperamos, ou alguns olham para o céu e dizem assim: Deus, aonde o Senhor está? Por que está acontecendo tudo isso? Ei, não cai uma folha de uma árvore se não houver a permissão de Deus. O Senhor controla, o Senhor cuida dos seus. Se há algo acontecendo, fique tranquilo. Se você está sendo tentado, fique tranquilo. Mas fique firme na palavra do Senhor. Por quê? Porque o próprio Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. E diz a palavra do Senhor, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 2, de 1 a 5, diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. O que eu preciso de saber? Que Jesus Cristo tem o controle nos céus e na terra, e Ele habita dentro da minha, da tua vida. Se Jesus está contigo, amado, você já é mais vitorioso do que você imagina. Apóstolo Paulo diz: olha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muitas das vezes achamos que estamos perdidos. Vemos algumas pessoas correndo, outras pessoas no automobilismo, no atletismo. Ele coloca uma medalha bonita, elegante, chique. Amados, isso não é nada perante o que o Senhor diz para mim e para você. Você é mais do que essa pessoa, muito, muito, muito mais. Por quê? Porque Jesus está em ti. E por que nos perdemos em algumas coisas? Porque achamos que estamos só. Fazemos muito. Buscamos, oramos, jejuamos, ministramos, somos ministrados, adoramos e ofertamos, dizimamos. Vai no grupo familiar, fazemos, e muitas das vezes a nossa vida não está do jeito que gostaríamos que tivesse. Muitas das vezes colocamos a culpa no pastor. Olha lá o pastor, a culpa é do pastor Elisandro. É muito fácil nós colocarmos a culpa em alguém. Eu costumo dizer em São José do Rio Preto que eu preciso de olhar todos os dias para o espelho que está na minha casa. E enquanto eu não ver a glória do Senhor refletindo naquele outro lado do espelho, eu não posso sair da frente do espelho. Por quê? Porque o problema não é o evangelho, o problema não é a igreja, o problema não é louvor, o problema não é o terno, o problema não é o carro, o problema sou eu que não entro na presença do Senhor genuinamente.
Queremos ver maravilhas, mas não buscamos. Queremos fazer muito e não fazemos nada. Queremos que as pessoas façam por nós, mas muitas das vezes não estamos dispostos a fazer. O senhor pode fazer por mim, pastor? Ora mais por mim. Aleluia, eu oro, irmão, mas ajuda eu também, ora aí também. O evangelho, há um ditado que diz assim: aquilo que queres que vos faça, fazei também. Continuando, no versículo de número 3, e foi com franqueza, foi com fraqueza. Apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, eu fui estar no meio de vocês com fraqueza. Quem aí é forte? Diga ao fraco: eu sou forte. Todos somos fortes se o Espírito de Deus está em nós. Tu é forte, amado. O teu espírito pode ser fraco. Não, o espírito que habita em você, ele é forte. A palavra do Senhor diz assim: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Há poder na sua vida, há poder na sua casa, há poder nos seus pés, há poder nas suas mãos, há poder na sua boca, há poder nos seus olhos, há poder em tudo que você faça. A questão é o que você faz com aquilo que Deus te deu. Nos prostramos, andamos como se fôssemos derrotados. Deus diz assim: de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do alto dos céus. Olhamos para baixo, de baixo não vai vir coisa boa, do homem muito menos, mas de Deus vai vir o socorro na hora oportuna, porque Ele é poderoso e fiel e justo. E quando olhamos para a terra, logo falhamos e queremos desistir, porque vamos ver pessoas que têm muitas dificuldades. Não tem super-homem. Super-homem é só no desenho animado e nos filmes, irmãos. Isso é balela. Agora existe o Espírito de Deus que habita dentro da minha e da tua vida, que te fortalece. É esse Espírito que tem que estar dentro de toda a área de nossa vida, para que verdadeiramente nós possamos ver o cumprimento da palavra de Deus diariamente em nossas vidas. E apóstolo Paulo continua: com fraqueza, com temor. Quantos aqui temem a palavra de Deus? Que a palavra de Deus é séria, e eu sou prova disso. Eu teimei muito tempo da minha vida. Mas a palavra do Senhor diz através de apóstolo Paulo: olha, e foi com fraqueza, com temor e com tremor. O que ele está querendo dizer? Fraqueza, temor, tremor. Ele poderia ser fraco humanamente, mas espiritualmente ele era forte, e ele sabia o poder que estava dentro dele, a um ponto da sua estrutura tremer. Você já sentiu o tremor do Espírito Santo dentro da sua vida? Porque muitas das vezes o Espírito Santo está tremendo dentro de você, para você evangelizar, para eu orar, para eu levantar as mãos. E muitas das vezes eu passo: não, o pastor vai vir visitar, fulano vai fazer isso. E muitas das vezes o Espírito está dizendo assim: é você que eu quero usar nesse instante. Mas vamos convidar A e B. Amado, Deus quer usar poderosamente a minha vida no dia chamado hoje, agora. O meu Deus é um Deus de já. Há muitas vidas indo aos milhares nas garras do inimigo, e nós precisamos de mudar essa história, de tirar o evangelho de fora da nossa vida e passar para outros, pois o poder está em nós. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Ah, mas eu não tenho cargo nenhum. Jesus não disse cargo nenhum, ele diz assim: ide todos
uma ordem imperativa, todos. Ele não diz que é para eu fazer um curso. Ele não diz para eu fazer absolutamente nada. Ele diz assim: olha, você reconheça eu, vá que eu faço o que for necessário. E apóstolo Paulo dá mais um exemplo. Na minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, para a fé que vocês têm, não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em Romanos 1, 16 e 17, diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você está no Evangelho? Ou você é simpatizante do Evangelho? É até engraçado, né, irmãos? A gente vim lá de São José do Rio Preto, eu nem ia ministrar. Então você fala assim: mas eu tenho 50 anos, tenho 20 anos, tenho 10 anos, tenho 5 meses, tenho 5 dias na igreja. Não quer dizer nada. O poder de Deus é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Ou eu estou dentro do Evangelho, ou eu estou fora do Evangelho. Ou eu vivo no poder de Deus, ou eu vivo fora do Evangelho. Mas se eu viver o Evangelho, eu vivo o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o Evangelho está dentro de mim, haverá muitas vidas que reconhecerão Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas eu preciso de crer. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Eu preciso crer. Eu preciso de começar a colocar esse Evangelho para fora. Eu preciso de ministrar mais. Eu preciso de visitar mais. Eu preciso de orar mais, para que o Espírito Santo de Deus use a minha vida e as pessoas dizem: eu preciso desse Jesus. O Senhor está nos chamando todos os dias. O Senhor está nos convocando todos os dias. Mas nem sempre eu estou disposto a ouvir a voz do meu Senhor. Mas Ele tem chamado a sua igreja para verdadeiramente viver o poder genuíno do Evangelho, através da palavra do Senhor. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Deus olhou para a terra e procurou um justo sequer e não encontrou. Aí Jesus vem, morre naquela cruz por amor da minha vida e justifica a minha vida. Hoje nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Eu sou falho como ser humano, mas quando eu olho para a cruz, quando eu carrego a minha cruz, quando eu encosto na cruz, eu sou justificado. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos renova. O Senhor faz. O Senhor tem coisas maravilhosas. O Senhor continua operando. Quantos gostaria de andar no Evangelho? Eu vou convidar
você quiser, não vou ministrar mais. Quantos acham que o Espírito Santo está nesse lugar? Sem demagogia, sem hipocrisia. Quantos querem andar no Evangelho, independente de cargo eclesiástico, e não estou falando nada disso, querem andar no Evangelho? Se coloque de pé, quem quer andar no Evangelho? Se você não quer, não põe não. Só os que querem andar. Não levante se você não quer. Não levante, não precisa. Porque muitas das vezes fala assim, eu vou levantar. Eu vou levantar porque eu quero viver, eu quero andar porque está todo mundo levantando. Isso não quer dizer nada. Quantos gostariam de viver no Evangelho? Quantos gostariam de ser pregador do Evangelho? Curve a sua cabeça. O Evangelho é o poder de Deus, ou seja, o poder de Deus é o Evangelho. Se eu quero andar no Evangelho, eu vou andar no poder de Deus. Se eu quero viver o Evangelho, eu vou viver o poder de Deus. Se eu quero ser pregador, eu vou pregar o poder de Deus. Xarabachuribicandarabalabach. Feche os seus olhos. Não tenho nada para você. Não tenho nada para você. Aquele que pode dar chama-se Jesus Cristo, na pessoa bendita do seu Espírito Santo. Fale com Deus. Eu avisei, se levantasse se você quisesse. Você levantou porque você está colocando na presença de Deus. Eu quero andar, eu quero viver, eu quero pregar o Evangelho. Mas não o Evangelho de qualquer maneira, no poder de Deus. Assim como o apóstolo falou. O apóstolo Paulo estava dizendo, falou assim, olha, não foi com palavras eloquentes, mas foi pelo poder de Deus.